Tudo bem, quinto ano? Como vocês estão? Estão bem? Então, hoje nós vamos para a nossa aula de geografia. Nós vamos falar do crescimento da população brasileira. A população brasileira é considerada uma das mais numerosas do mundo. Em relação à América do Sul, o Brasil é o país que possui maior população, tá? Então, aqui nós temos a imagem, tá, da população de um dos estados do Brasil, tá? Há algumas décadas, a população brasileira vem crescendo intensamente a cada ano. Você conhece os motivos desse intenso crescimento da nossa população? Então, vamos conhecer agora. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do início do século XX. Observe o gráfico abaixo. Aqui nós temos o ano de 1872. Então, aqui, olha a quantidade de habitantes até o ano de 2018. Então, 208 milhões de pessoas no ano de 2018. Então, houve um intenso crescimento da população. Como é possível observar no gráfico acima, a população brasileira não parou de crescer entre 1872 e 2018. Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 1940. Você sabe por que esse crescimento vem acontecendo? Vamos conhecer alguns fatores desse crescimento a seguir. Então, aqui nós temos o crescimento natural da população. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. E a taxa de mortalidade, tá? Que é a taxa de quantidade de pessoas que morreram em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Então, aqui nós temos a taxa de mortalidade, aqui o crescimento natural, que é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Verifique que no gráfico que quando maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior o crescimento natural. E que quanto menor a distância entre essas linhas, menor é o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas, mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem-se a diversos fatores que serão apresentados a seguir. Então, esses fatores são avanços na área da medicina e da saúde, expansão do saneamento básico, números de filhos por mulher. A vida de imigrante também é um dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, citados anteriormente. Entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas, principalmente de países europeus e asiáticos. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes. População total do Brasil. A população brasileira vem aumentando a cada ano, ainda em um ritmo mais lento que do século XX. Então, aqui nós temos o gráfico da população de homens e de mulheres do ano de 2018. Então, de homens, corresponde ao total aproximadamente de 100 milhões de habitantes no Brasil,
que aqui é 48%, e de mulheres 52%. As mulheres correspondem ao total de aproximadamente 108 milhões de habitantes no Brasil. Então, aqui nesse gráfico percebe-se que tem mais mulheres do que homens, né, da população brasileira. Cidadania no dia a dia. As conquistas das mulheres. Até 1932, no Brasil, as mulheres não tinham o direito de votar ou se candidatar a um cargo político. Muitas delas eram proibidas de estudar e podiam dedicar-se apenas aos afazeres domésticos. Ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar igualdade de direitos em relação aos homens. Persistindo, conquistaram direitos como votar, estudar e seguir uma carreira profissional. Atualmente, muitas mulheres têm salários menores que os dos homens, embora ocupem o mesmo tipo de cargo. Como vocês viram, né, as mulheres tiveram grande conquista, né, na sua carreira, na sua vida profissional, né? Então ainda com isso tudo ainda há diferença. As mulheres ainda ganham menos que os homens, né? Que é uma coisa errada. Nós temos que ter igualdades, né? Direitos de igualdade em todos os cargos e em salários, em tudo. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula de geografia e um beijinho, até amanhã.